proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniam de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, eu queria hoje também aproveitar e ler a primeira leitura, porque hoje o Evangelho diz muito sobre a nossa vida, sobre o matrimônio, mas a primeira leitura do livro de Eclesiástico, do capítulo 6, versículos 5 a 17, também diz sobre uma outra parte da nossa vida que é muito importante, que são as nossas amizades. E o texto diz assim: "Uma palavra amena multiplica os amigos e acalma os inimigos. Uma língua afável multiplica as saudações. Sejam numerosos os que te saúdam, mas teus conselheiros um entre 1000. Se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação, e não te apresses em confiar nele, porque há amigo de ocasião, que não persevera no dia da aflição. Há amigo que passa para a inimizade, e que revela desavenças para te envergonhar. Há amigo que é companheiro de mesa, e que não persevera no dia da necessidade. Quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual, e sem cerimônia dará ordens aos teus criados. Mas se fores humilhado, ele estará contra ti e se esconderá da tua presença. Afasta-te de teus inimigos e toma cuidado com os amigos. Um amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare. É um bem inestimável. Um amigo fiel é um bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme ao Senhor conduz bem a sua amizade. Como ele é, tal será o seu amigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por que eu quis trazer, antes da gente entrar na homilia do Evangelho, esse texto? Porque a sabedoria divina é esplêndida. Quantos amigos passam pela nossa vida e que nós chamamos de amigos, né? Muitas vezes nós entregamos as nossas partes mais secretas em desabafos, em conversas com esses amigos, e depois acabam espalhando para meio mundo, e nós descobrimos que realmente não são nossos amigos. Então eu queria deixar enfatizado para você que a sua amizade, ela tem que ter como base o Senhor, Jesus Cristo. Se você ama seu amigo, você ama ele por Jesus Cristo e não pelo que o seu amigo pode fazer, por uma conversa agradável que você vai rir e ele vai rir, e é por isso que você quer estar na companhia daquela pessoa. Mas ame seu amigo por Jesus, sem querer nada em troca, simplesmente por amar ele do jeito que ele é, simplesmente por aceitar o seu amigo, o verdadeiro amigo, com base no Senhor,
onde você e ele adoram ao Senhor juntos, por se entregar por essa amizade com base em Jesus Cristo. É aí que o texto nos diz: quem teme o Senhor conduz bem a sua amizade. Como ele é, tal será o seu amigo. Então, meu irmão, peça a oração, ore na verdade, e peça em oração para que Jesus coloque na sua vida amigos que temem ao Senhor. O mundo já está cheio de inimigo, o mundo já está cheio de gente que quer passar você para trás, de gente que só pensa em dinheiro, gente que só quer saber de se dar bem. Então por que não se unir a Jesus e deixar com que Ele transforme a sua vida, as suas amizades, o seu âmbito familiar? Quando você coloca Jesus no começo de tudo, eu tenho certeza, porque isso é testemunho vivo meu, que tudo muda, tudo se transforma, tudo é renovado. Tá bom? E sobre o Evangelho, nós hoje meditaremos sobre o matrimônio. E o Evangelho de hoje nos apresenta um tema delicado, mas é muito essencial para a nossa vida cristã. O matrimônio e sua indissolubilidade. Eita, que palavra ruim aqui. Peraí, que deu uma enroscada. Indissolubilidade. Isso. Os fariseus se aproximavam de Jesus não para buscar a verdade, mas para testá-lo. Ou seja, eles se aproximavam de Jesus, gente, simplesmente falavam: vamos ver quem que é esse cara aí. Hoje eu pego ele na curva. Mas era Jesus, meus irmãos, era simplesmente o nosso Senhor. Então, os fariseus perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher, esperando talvez que ele contradissesse a tradição. Mas Jesus não cai na armadilha. Em vez de dar uma resposta baseada apenas na lei mosaica, ele nos leva de volta ao plano original de Deus para o casamento. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. Com essa resposta, nosso Senhor revela que o divórcio nunca foi parte do projeto divino. Ele foi permitido devido à dureza do coração do ser humano, à incapacidade de viver plenamente o amor com fidelidade. Mas o que Deus quer para nós vai muito além da lei e das concessões feitas por causa da fraqueza humana. Deus quer restaurar o amor à sua plenitude. E então Jesus nos recorda a ordem original da criação. Desde o começo, desde lá do comecinho, do início, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Aqui ele nos mostra que o matrimônio não é uma convenção social, nem um contrato que pode ser rompido a qualquer momento, mas uma aliança sagrada. No casamento, os dois deixam de ser indivíduos isolados e tornam-se um só. E se são um só, não podem ser separados sem dor, sem consequências. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Essa frase Nosso Senhor deixa bem claro e firme que o matrimônio é uma obra de Deus e não cabe ao homem dissolvê-lo. Em um mundo onde o casamento muitas vezes é visto como algo desconfortável e descartável, onde os relacionamentos são convenientes, onde são regidos pela lógica, ou seja, eu tô com ela porque ela me fornece isso, eu tô com ele porque ele me fornece aquilo. Amar não é apenas um sentimento, meus irmãos. Eu sou prova de que o amor, o sentimento, o sentimentalismo, a paixão, ela acaba, parece que no momento em que você diz sim no altar. O amor é uma decisão, é um compromisso. O verdadeiro amor exige fidelidade, renúncia e perseverança. Os discípulos, impressionados com a radicalidade desse ensinamento, voltam a perguntar sobre o assunto na casa de Jesus. E Jesus reafirma: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira mulher. Essas palavras podem parecer duras, mas são um chamado à responsabilidade. Jesus não está apenas impondo uma regra, mas revelando o verdadeiro sentido do amor matrimonial. O casamento cristão não é apenas um contrato entre duas pessoas. É um sinal visível do amor de Deus pela humanidade,
um reflexo da aliança eterna entre Cristo e a Igreja. Isso significa que quem enfrenta dificuldades no casamento deve simplesmente suportar o sofrimento? De maneira alguma. O Evangelho não nos chama à resignação passiva diante das relações marcadas pela dor, pela injustiça e até pela violência. O que Jesus nos ensina é que o amor verdadeiro precisa ser cultivado, restaurado, reconstruído dia após dia. Aqui eu queria enfatizar para vocês o seguinte. Claro que uma mulher hoje que está sendo espancada pelo marido brutalmente e tem uma vida totalmente destruída, ela não casou para isso. Ela não se juntou ao seu marido para isso. Então, ela deve procurar ajuda, deve denunciar, ir até a delegacia, procurar os meios civis para tal. Mas nosso Senhor nos pede e nos ensina que esta mulher, ou este esposo, ou este homem, não desista do matrimônio. Não, mas não dá para manter um matrimônio assim, nós sabemos o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil. Eu sou casado. Mas nós devemos sempre rezar e buscar a conversão do nosso irmão e pedir, implorar para a conversão do nosso esposo ou da nossa esposa, para que ele reconheça Cristo e se torne a pessoa que nós muitas vezes nos conhecemos antes do casamento. Eu sei que não é o seu papel aguentar até o último instante para que essa pessoa se converta, mas é seu papel amar. E amar, eu digo, não ficar junto com essa pessoa. Amar não significa aceitar tudo que lhe é imposto. Amar significa não desistir do ser humano que está à sua frente. Nós não podemos virar as costas simplesmente por conta de tudo que nos fizeram. Nós devemos perdoar, assim como Cristo perdoou aqueles que o atacaram, aqueles que o cercaram e que o crucificaram na cruz. Então, se você está pensando em casar, se você já é casado, antes de pensar em separação, diante de qualquer situação, nós devemos fazer uma pergunta. Eu estou aqui por Jesus Cristo ou eu estou aqui para me satisfazer? Enquanto o outro me dá prazer, eu estou aqui. Enquanto o outro me dá uma casa para morar, eu estou aqui. Enquanto o outro me ajuda nisso ou naquilo, eu estou aqui. Ah, mas se ele virar as costas, eu estou fora. Nós sabemos que muitas vezes é assim. E isso não é amor. Isso nunca foi amor. Amor, no sentido da palavra, é quando você não recebe nada, absolutamente nada do outro. Você não espera nada do outro. Você não espera a sua mulher que ela chegue na sua casa e faça janta para você. Você não está com ela por conta disso. Você não espera o seu marido para que ele chegue do trabalho e vá fazer compra e comprar tudo o que você precisa. Não, você está com ele, você está com ela por amor a Jesus Cristo. Vocês estão com eles, uns unidos em uma só carne, porque é a ordem do Senhor. E você escolheu. Se tem uma pessoa que você escolhe para a sua vida, é a única pessoa que você escolhe para a sua vida, é a pessoa que vai passar o resto da sua vida do seu lado. Filho você não escolhe, pai você não escolhe, mãe você não escolhe, parentes você não escolhe, mas a pessoa que vai viver do seu lado, você escolhe. Então faça direito, peça discernimento, ore bastante, se aproxime de Jesus e receba o sacramento do matrimônio por Jesus, com Jesus e para Jesus. Há um tempo atrás, eu vi uma reportagem que na Bósnia, durante a cerimônia dos casamentos, as pessoas levam uma cruz até o altar e se consagram àquela cruz. E depois levam a cruz até em casa e penduram no seu altar, na parede. E quando acontece alguma briga, quando acontece alguma desavença, alguma dificuldade, eles vão aos pés da cruz e ali entregam todos os sofrimentos. Na Bósnia não houve nenhum divórcio depois que foi implantada essa cerimônia. Não há relatos e não há registros de divórcio na Bósnia, porque lá
todos olham para a cruz antes de olhar para si mesmos. Que nós possamos viver e amar a Jesus Cristo como dono e responsável de todas as coisas. Não coloque nada na frente de Jesus Cristo. Não coloque nenhuma situação, nenhuma pessoa à frente de Jesus. Coloque Jesus sempre à frente de qualquer coisa. E eu tenho certeza que sua vida vai melhorar e sua vida vai mudar, tá? Todos os âmbitos, financeiro, espiritual, emocional, todas as áreas da sua vida, quando você coloca Jesus na frente, Ele transforma. E você passa a negar a si mesmo, você passa a negar o seu ego, para de correr atrás de coisas supérfluas e começa a amar a Jesus. E amando Jesus, você ama a si mesmo e você ama o seu próximo. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.